O tema de hoje para a nossa meditação é Apocalipse, terceira parte, as sete trombetas, capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas sete trombetas. Este capítulo revela a sequência de acontecimentos proféticos logo após a abertura do sétimo selo. Mas, diferente da abertura dos sete selos, que foram revelações para o futuro de Israel, agora nós temos o toque das sete trombetas, que são os sinais proféticos para o dia do breve. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Esta foi uma revelação de Jesus dada em particular aos seus discípulos antes da sua morte. Uma profecia anunciada pelo profeta Joel muito antes de Jesus, mas que agora aprove Jesus revelar à sua geração uma verdade para a salvação de Israel. E tempos depois, esse mistério seria revelado a todos, independente de ser judeu ou gentil. Após a sua morte e ressurreição, verdadeiramente o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Uma verdade testemunhada por Paulo, o apóstolo dos gentios, apontando para o breve dia do encontro com Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. As três primeiras trombetas descrevem importantes sinais para o mundo. As florestas, os mares e rios foram feridos. Esses danos, o homem e a ciência pode até remediar, mas tudo isso é o cumprimento do projeto profético de Deus. Quarta trombeta, Apocalipse 8:12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. A quarta trombeta requer uma atenção maior, porque o sol, a lua e as estrelas foram feridos em sua terça parte. E sabemos que nem a ciência, nem o conhecimento humano são capazes de reparar este mal. Todavia, esses sinais não representam o fim do mundo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E não é diferente com o tempo do homem, pois sabemos que um dia todos haveremos de morrer. Este é o ciclo natural da vida, que é para todos: nascer, crescer e morrer. Mas em Jesus Cristo foi estabelecido o último pacto para a salvação, que é através do Espírito Santo. Isto é, nascer de novo e gerar vidas para a eternidade. Vejamos. Maria recebeu o Espírito Santo e gerou Jesus, o sol da justiça. Jesus recebeu o Espírito Santo e gerou a Igreja Apostólica, que é tipo da lua. A Igreja Apostólica recebeu o Espírito Santo e gerou as sete igrejas da Ásia, que recebeu o Espírito Santo e continuou a gerar vidas para a eternidade, até os nossos dias, conforme a promessa de Deus para Abraão. Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas se a podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Após o toque da quarta trombeta, João viu o anjo proclamar o juízo de Deus sobre a terra para afligir os homens.
E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Os 3 primeiros ais são as aflições do corpo, da alma e do espírito, que estava reservado para os incrédulos logo após a morte de Jesus. Capítulo 9. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 5ª trombeta, este é o primeiro ai, o início das dores. No caminho do Gólgota, Jesus disse às mulheres que o seguiam se lamentando: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesma e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Diante das aflições desse mundo, muitos buscam a morte desconhecendo os ensinamentos bíblicos. Tragada foi a morte na vitória, isto é, a alma é imortal. 6ª trombeta. Segundo ai, esta é a aflição da alma que está reservada para os incrédulos que não se arrependeram de seus pecados. Após a morte, serão lançados no inferno para aguardar o dia do juízo final. Capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Este capítulo chama a atenção pela semelhança do concerto de Deus com Noé, que foi o pacto da aliança para a alma, por gerações eternas, ou seja, não foi para esta vida. Porém, a João não lhe foi permitido escrever o mistério dos 7 trovões. Esse mistério só seria revelado a Israel quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta. Capítulo 11. Apocalipse 11:11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Este capítulo descreve as 2 testemunhas que morreram fisicamente, mas foram levadas para o céu. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento e a primeira testemunha que viu o cumprimento profético de Deus para Israel. A ele lhe foi dado um sinal acerca do Cordeiro de Deus. João 1,33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista foi morto por ser considerado como perturbador. Sua cabeça foi cortada e apresentada no banquete do rei Herodes. Porém, a sua ressurreição só aconteceu após o 3º dia da morte de Jesus. Jesus Cristo é a fiel testemunha que também foi morto e considerado como perturbador do sistema religioso, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A 7ª trombeta não é o fim do mundo, mas o fim da jornada do homem nesse mundo. Este é o dia da ceifa, o início de um novo dia espiritual. O joio será colhido primeiro e atado para queimar, mas o trigo será levado para o celeiro de Deus até que se complete o número de salvos, e então virá o fim. Este será o 3º ai, lago de fogo e enxofre, que está reservado para os incrédulos. A todos a paz do Senhor.